Na encarnação mais recente do Show do Milhão, a filha do Silvio Santos faz duas contribuições importantes para a ciência. A primeira é nos dar evidências de que o carisma não é genético e é só você ver o programa 2 minutos para você tirar a prova. A segunda é que a completa ausência dessa característica não te impede de se tornar apresentadora de um programa de TV se você for filha do dono do canal. O que pode pôr em questão a frágil noção de vivermos sob uma meritocracia. Ainda assim, um pouco por saudosismo, eu me meti a ver um episódio ou outro do novo Show do Milhão. Esses programas de trivia nos pegam pela vontade de querer se achar mais esperto que a pessoa que tá ali errando todas as respostas. Ou dar graças que não é você que vai deixar de ganhar uma bolada em rede nacional por não saber um fato banal qualquer sobre alguma celebridade brasileira. E talvez ser lembrado disso pelo resto da sua vida. Em um dos episódios, em uma pergunta que valia 80 mil reais, uma pessoa errou por isso. Eu suspeito que errou também por ter opiniões sobre a realidade formadas a partir de uma ignorância política informada, por assim dizer. E de tanto ouvir isso em cortes de podcast, discursos de coach, jornais e canais dedicados a espalhar mentiras enquanto se disfarçam de conteúdo educacional, as pessoas acabam absorvendo essas inverdades que são repetidas como se fossem verdades. A pergunta era: de qual país os Estados Unidos compraram o Alasca? Acho que a melhor estratégia quando não sabemos a resposta, e se você não tem mais ajudas, é o processo de eliminação que a gente usa da prova de múltipla escolha do ensino fundamental até o Enem. Tenta ver qual resposta obviamente está errada, qual que parece que é uma pegadinha, fecha os olhos, marca um X em uma das que sobrou e vai. Mas e aí, já te dei tempo para pensar. De qual país os Estados Unidos compraram o Alasca? Canadá? Rússia? Dinamarca? Ou Nova Zelândia? Quais você eliminaria? A participante ficou entre Canadá e a Rússia, achando que os Estados Unidos jamais fariam negócios com a Rússia. Os malvados russos. Ela arriscou o Canadá, que não só é bastante amigável aos Estados Unidos, ou ao menos era até recentemente, e tá ali colado no Alasca. Já a Rússia, famosamente, é um país antagônico e antagonizado pelos Estados Unidos e a sua máquina de propaganda. Então, não era um palpite que não fizesse nenhum sentido. A Rússia, malvada ditadura de assassinos comunistas, e os Estados Unidos, país das liberdades individuais e do capitalismo deixar fazer. Que pena, você errou. Mas o Alasca, de fato, foi comprado da Rússia antes da ascensão da União Soviética, ainda no século XIX, antes da Guerra Fria e antes dessa tensão moderna entre a Rússia e o Ocidente. O tempo passa e as dinâmicas políticas mudam. Guerras acontecem, territórios são disputados, aliados se tornam inimigos e depois aliados de novo. E às vezes, alguém perde uma bolada em um programa de TV por conta disso. O jogo Em Que Lugar da Terra está Carmen Sandiego, lançado no não tão distante assim, ano de 1985, mais de um século depois da Rússia ter vendido Alasca aos Estados Unidos, mostra bem o quanto essas dinâmicas políticas mudam rapidamente. Se você pegar ele para jogar hoje, vai se deparar com moedas, rotas comerciais, fronteiras e até mesmo países que não existem mais. Algumas décadas depois, muita coisa está diferente. Mas poucos anos e às vezes até meses depois do lançamento do jogo, muito do seu conteúdo já estava desatualizado. Ao começar qualquer versão do jogo, você, um agente mirim da Interpol, recebe a missão de investigar um ladrão que roubou algum tesouro nacional de algum país. Às vezes tesouros reais,
e às vezes um tanto caricatos, como os óculos do Gandhi ou a neve do Monte Fuji, a tocha da Estátua da Liberdade e por aí vai. A sua investigação começa no país onde o roubo aconteceu e depois de interrogar algumas testemunhas, você tem que tentar descobrir para qual país o ladrão fugiu. As pessoas na cidade te dão informações vagas, como por exemplo, tudo que eu sei é que ele tinha cabelo castanho e estava segurando um capacete. No banco te dizem que ela trocou o dinheiro por dólares. No aeroporto te informam que ela viajou em um avião com uma bandeira com as cores vermelha e branca. Com as informações sobre a aparência dela, você começa a afunilar o perfil para saber qual dos bandidos da Vile, a gangue da Carmen, você está perseguindo. Isso é importante porque se você conseguir capturar o ladrão, você só pode prendê-lo se emitir um mandato de prisão para a pessoa certa. No mundo ficcional do jogo, a justiça internacional de mentirinha serve para alguma coisa e você não pode sequestrar um bandido de outro país, assassiná-lo sem nenhum tipo de julgamento e jogar o seu corpo no mar. Então beleza, um país que usa dólares, tem a bandeira vermelha e branca, provavelmente é o Canadá. E lá vai você para Montreal, na pista do vilão. Outro mecanismo do jogo é que você tem apenas alguns dias para prender o ladrão. Caso demore demais, ele escapa por entre seus dedos enquanto você segue a pista errada, indo para o Japão, que também tem uma bandeira vermelha e branca, mas que não usa dólares. Daí você perde várias horas, quando não dias, voando de volta e tentando saber para onde o suspeito deve ter ido. Mas em caso de sucesso, depois de perseguir o ladrão por alguns países, enquanto entrevistava as pessoas na República de San Marino, que agora você sabe, por causa da descrição do jogo, que é um dos menores países do mundo, você descobre que o fulano trocou seu dinheiro por cruzados. Cruzados! Você já sabe onde irá prendê-lo. No Brasil. Os cruzados mencionados são um exemplo de informações que rapidamente ficam datadas nas várias versões do jogo que foram lançadas nos anos 80 e 90. Aí, por essa época, o Brasil trocava de moeda mais do que a mídia brasileira troca de opinião sobre a alta do dólar. Divulgado o novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje. O novo mínimo para os meses de julho e agosto é de 4.639.800 cruzeiros. E a seguir, pesquisadores brasileiros garantem os bebês prematuros também sentem dor. Cruzeiro deu lugar ao cruzado, que virou cruzeiro de novo, e toda aquela dança da desvalorização da moeda que faz o dólar de R$6 parecer uma brisa agradável num dia quente. Continuando a sua investigação, alguém te diz também que a suspeita tinha uma tatuagem, e com esses dados, você decide que a única pessoa da gangue da Carmen que bate com essa descrição é a infame Catherine Tribb. Chegando no destino final, você é atacado com facas, machados e tiros. Mas finalmente consegue capturar a criminosa e recuperar o artefato roubado. Mas seu trabalho não acaba por aí. Carmen Sandiego ainda está solta e você deve continuar investigando outros roubos enquanto é promovido a postos mais altos de investigador da Interpol. Nos tempos em que o Master System era um dos consoles mais populares do Brasil e a Tectoy localizava os jogos em português, algo extremamente raro para a época, você podia até jogar a versão de Master System em português. Era um jogo bem divertido de você jogar em um mundo analógico, com uma enciclopédia de um lado, um atlas geográfico e um bloco de notas. E é também um jogo injogável se você não entender o que os personagens estão dizendo. Por isso, a versão em português era essencial. Where in the world is Carmen Sandiego? Silêncio. N, roube a planta da pirâmide. PSL. Nada de cricket esta semana. Eu quero as joias da coroa inglesa. Lemburg, de você eu quero o calcanhar de Aquiles. E você, Carmen? Eu estou indo pro Brasil.
Carmen Sandiego, agora em português para PC, Mega, Master e Minigame. A versão do Master System era bem mais limitada em termos de gráficos, mas era a que mais mostrava a personalidade dos países que você visitava. Nessa versão, você tinha a liberdade de andar pela cidade com seu sobretudo de detetive e às vezes até encontrar com inimigos que te atacavam no meio da rua. No Brasil, você conseguia ver o Cristo Redentor no meio do Rio de Janeiro. Em Budapeste, você via as pontes que ligavam a cidade de Buda e Peste. No Cairo, você consegue ver as pirâmides e até a esfinge ao fundo. Além desses detalhes, a arquitetura das casinhas no fundo e a paleta de cores de cada país também era diferente. Como o Mega Drive também era licenciado pela Tectoy, ele também teve uma versão do jogo. Nos mesmos moldes da versão de Super Nintendo, aqui você estava mais perto das versões clássicas do jogo. Você não tinha liberdade de andar pela cidade, mas o jogo já tinha orçamento suficiente para poder usar acentos e cedilhas. O mais interessante é que, como a versão do Master System, aqui você via comentários sobre os países que você não encontrava nas originais. Na versão inglesa era comum comparar o tamanho de países ao tamanho de estados dos Estados Unidos. E a tradução para o português também comparava o tamanho de alguns países com estados brasileiros. A localização em português também aproveitou para atualizar algumas das informações que o jogo original trazia. Na versão dos Estados Unidos, Moscou ainda aparecia como a capital da União Soviética, apesar do jogo ter sido lançado em 92, já depois da sua dissolução. Enquanto isso, a versão brasileira chamava a cidade de capital da ex-União Soviética. Em alguns casos, a versão brasileira até citava fatos políticos que eram sempre evitados na versão original. Por exemplo, citando que a Hungria foi um dos primeiros países do leste europeu a sair do Pacto de Varsóvia. Em um ato ainda mais ousado, a versão brasileira até citava na descrição de Bagdá a então recente Guerra do Golfo. Eu não peguei tantas versões do jogo para falar em termos absolutos, mas o mundo que aparece na maioria delas traz alguns fatos curiosos. Primeiro é que, apesar de incluir países na África, no Oriente Médio e Ásia, as descrições refletem uma visão ainda bastante eurocentrista do mundo. Muitos países são descritos como ex-colônias, informando primeiro a identidade de um país a partir do seu invasor. Enquanto várias cidades exibem seus monumentos como retrato ou fotos da cidade, na versão do Super Nintendo, Kigali, a capital da Ruanda, tem como ilustração uma foto altamente pixelada de um gorila. Nenhum dos países fala muito sobre seus conflitos políticos, e isso se refletiria bastante também nas adaptações do jogo para outras mídias, como o programa de TV e a animação dos anos 90. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? O mundo desenhado aqui era feito com um retrato de culturas supostamente estáticas e já pacificadas, já atingindo a sua forma final. O interessante eram artigos de culinárias, produtos de exportação, estranhas catedrais e costumes exóticos. Curiosidades, coisas que poderiam ser transformadas em produtos para turistas. Coisas que você vê nessas listas de 10 fatos que você não sabia sobre o Tajiquistão. Ela pode estar aqui. Ou então está por lá. Nos ajude. Dê uma pista. Nos socorro. Temos pressa de encontrar Carmen Sandiego. Ela pode estar em qualquer lugar. O planeta é o seu lar. Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Olha só algumas das descrições do jogo. Bamako é a capital de Mali, um país do leste africano que já foi uma colônia francesa. Sri Lanka foi controlada pelos britânicos por quase 200 anos e ganhou sua independência em 1972. Brasil, outrora uma colônia portuguesa, é o maior país na América do Sul. E por aí vai. Não é nenhuma surpresa que apenas os países do sul global eram descritos como ex-colônias, enquanto descrições de países como Canadá, Estados Unidos e Austrália, também ex-colônias, não faziam nenhuma menção desse fato.
Para ser intelectualmente honesto, os jogos normalmente tinham ao menos 2 ou 3 descrições de cada cidade e nem todas elas iam mencionar só o fato desses países serem ex-colônias. As descrições também variavam um pouco de jogo para jogo. Outra forma comum de falar desses países era mencionar um passado assim mais distante. Dessa forma, a gente evitava tocar em qualquer assunto mais delicado e próximo da realidade moderna. Coisas como pirâmides construídas há milhares de anos atrás pelos antigos faraós egípcios são as grandes atrações turísticas da Cairo moderna. O famoso Forte Vermelho é localizado na Velha Delhi, a capital da Índia muçulmana do século XII ao século XIX. Peru foi no passado centro do poderoso Império Inca. Para além disso, o tipo de informação que você ia ver nessas descrições eram coisas como o tamanho dos países, línguas oficiais, seus produtos de exportação e um ou outro fato curioso. Porém, de todas as descrições do jogo que ficaram desatualizadas e datadas, a que eu acho que é mais absurda é a seguinte. Ao longo dos anos, milhões de imigrantes que entraram nos Estados Unidos receberam as boas-vindas da famosa Estátua da Liberdade no Porto de Nova York. This room costs $2,000 a month, you believe it? It's true, somewhere there's a landlord left until he wipes his pants. No one dreams of being a doctor, a lawyer, or anything. They dream of dealing on the boulevard. Give me your hungry, tired, your poor thumb. That's what your statue of bigotry says. Your poor little masses, let's go put the dead. Get it over with and dump them on the boulevard. Get it out. Dirty boulevard, I'm going down. Running dirty boulevard, get it out. Dirty boulevard, going down. No entanto, o maior defeito do jogo é o quão repetitivo ele é. Depois de capturar 2 ou 3 vilões, não tem muito mais novidade ali. A empolgação da investigação, depois de se dominar as mecânicas do jogo, é substituída por uma tarefa procedural. E é preciso jogar o jogo dezenas de vezes até você finalmente conseguir capturar a Carmen, que tomava o nome emprestado da cantora luso-brasileira. Por aí, você já vai ter visitado todos os países do jogo, memorizado suas moedas, as cores das suas bandeiras e outros detalhes, como qual país produz perfumes, qual país faz sapatos e por aí vai. E nesse sentido, o jogo cumpre muito bem a sua missão original, que era apenas apresentar o mundo aos seus jogadores e talvez instigá-los a procurar saber mais sobre geografia e história. Carmen Sandiego representava um papel parecido com o dos livros do Onde Está Wally, que apresentavam um personagem se escondendo em algum país diferente, em uma multidão, para instigar as crianças a aprenderem fatos sobre aqueles países. E a maioria das pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na maior parte do mundo, continuam tendo conhecimentos sobre geografia bastante rasos, o que dificulta a compreensão de um mundo em que a gente vive cada vez mais conectado. Os países no jogo também são todos muito parecidos. Os lugares que você vai investigar vão ser um aeroporto, um hotel, um banco, um palácio, independente de qual país seja. A polícia usa sempre as mesmas roupas, assim como os personagens que te atendem em cada lugar. E o motivo para isso não é nada especial.
Fazer uma cidade ter características únicas demandaria mais tempo, mais memória no cartucho e custos para produção. E eu nem sei o quão viável era realmente tentar criar um mundo distinto ali. A personagem da Carmen Sandiego em si é um pouco uma caricatura de uma ladra exótica, de nome latino e origem étnica ambígua. Pensando aí nos preconceitos e estereótipos sobre latinos, ela não parece mesmo ser muito mais perigosa, traiçoeira e sexy, de um jeito exótico? Sarah's got the town of Branson. She's on a European sea. Where's that body of water? You'll find it on Sweden's east. Now bring me Sarah and her pink hair, Sarah and her bad guitar. Sarah, she's got fast wheels, get her before she goes too far. Say you're on the West Coast. Também não dá pra se surpreender tanto do jogo exibir um viés de mundo, ainda que superficialmente do ponto de vista dos Estados Unidos. Afinal, o jogo foi feito lá por pessoas nascidas e educadas lá. Porém, a homogeneização do mundo de Carmen Sandiego me fez pensar também no quanto que o mundo em que a gente vive é cada vez menor e cada vez mais homogêneo. Now bring me Sarah, everybody, bring me Sarah and Branson now. Everybody, bring me Sarah now. Carmen Sandiego é um produto afluente de um mundo que profetizava o triunfo do capitalismo. Daqui pra frente, só 2 verbos importam: produzir e consumir. Viver o sonho americano, ainda que você more em Kigali. É uma questão de tempo até as teorias econômicas neoliberais se provarem verdade e o capitalismo levará abundância para todos, do morador de um parque de trelhas do Maine ao camponês plantador de arroz em Gizo. Nessa medida, a marca de uma vida boa não era a abundância no sentido de ter um terreno no mato só seu, sem luxo descalço, nadar no riacho, sem fome pegando as frutas no cacho. A marca principal era a liberdade, mas não qualquer liberdade. A liberdade econômica. Se você pode pagar por algo, você tem o absoluto e inviolável direito de possuir aquela coisa, independente das consequências que a sua produção possam ter gerado a outrem. Pouco importam cadeias de exploração do trabalho escravagistas, rios poluídos pela mineração, vidas perdidas em construções faraônicas sem condições de segurança adequadas, o ar tóxico que respiramos direto dos canos de descarga dos carros, o holocausto animal que traz carne aos nossos pratos e todas essas coisas. Se você tem dinheiro para pagar por isso, o Estado garante que aquilo pelo qual você pagou será seu, custem as vidas que custar. E não é necessário um diploma universitário para questionar, então, uma limitação óbvia dessa liberdade. Se a liberdade de comprar o que quiser está condicionada a ter dinheiro para pagar por isso, quem tem pouco dinheiro tem menos liberdade. E assim, a liberdade deixa de ser um termo absoluto e talvez nunca tenha sido. Há algo de infantil na ideia de querer poder fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. E talvez daí venha parte da dificuldade que muita gente tem de compreender as limitações da liberdade de expressão. E se você não tem dinheiro, qual direito te sobra? This program is brought to you by the Hotel for Family Fun all over the world, Holiday Inn. And this program is brought to you by Toyota. And by Delta Airlines, because learning about our world is important for kids everywhere. Delta Airlines, you'll love the way we fly. O que mais me admira ao explorar o mundo apresentado nos jogos da Carmen Sandiego é o quanto eles acidentalmente, na sua limitação de não poder representar em bytes e pixels um mundo muito complexo, acabaram criando um mundo que, de certa forma, lembra bastante o mundo moderno. Para o turista que visita um país qualquer, o que importa são mesmo essas coisas. O museu, o palácio, o monumento,
Toda catedral é populista, é pop, é macumba para turista. Quem tem a oportunidade de passear por qualquer capital moderna, seja da Europa, das Américas, da Ásia, dificilmente não vai observar ao longe placas indicando um McDonald's, um IKEA, um Walmart, um Starbucks. O conforto da globalização faz com que as experiências dos turistas sejam muito mais parecidas. Esteja você visitando Roma ou o Rio, vendo o Coliseu ou o Cristo, pouca diferença faz. A relação do turista com aquele monumento dificilmente vai além da foto, de uma admiração superficial seguida da pressa para ir ver o próximo lugar, experimentar a próxima iguaria, ver o próximo espetáculo de uma forma impessoal e distante. E no meio da selva de coisas irreconhecíveis, vai sempre ter um parque da Universal Studios em Tóquio ou uma Disneyland em Paris para voltar para algo mais familiar e menos exótico. Até o que se consideram símbolos nacionais parecem estar muito mais a serviço do turismo e de se criar uma atmosfera do que a manutenção das tradições. É mais fácil ver um espetáculo de flamenco em uma armadilha para turistas em algum canto de Barcelona do que espontaneamente em um bar, como você encontra em uma roda de pagode no meio da rua numa quarta-feira à tarde em Belo Horizonte. O flamenco, inclusive, é um caso interessante. Ele era desprezado pela elite intelectual e econômica dos espanhóis, por ser de origem cigana, até que o ditador Franco percebeu que os turistas achavam aquilo interessante e começou a promover a dança e a música como símbolo nacional em um esforço de apelar para o turismo e melhorar a imagem do país. Mas ao menos ainda nos restam as pequenas diferenças. Need a bug. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. 2, 3, Well, she sneaks around the world from Vegas to Carolina. She's a sticky finger filter from Berlin down to Belize. She'll take you for a ride on a boat to China. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Steal their soul in South Korea. Make it naughty, cut my uncle from the Red Sea to Greenland. Feel they singing the blues. Well, they never Arkansas. Still, we come from a jungle. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. She go from Nashville to Norway, Bonaire to Zimbabwe, Chicago to Czechoslovakia and back. Well, she'll ransack Pakistan and run a scam in Scandinavia. Then she'll stick 'em up down under and go pickpocket Perth. She put the missing misdemeanor when she stole the beans from Lima. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Oh, tell me where in the world. Oh, tell me where can she be? Botswana to Thailand, Milan via Amsterdam, Mali to Bali, Ohio. Oh, whoa. Monday through Friday at 5. Well, she flies around the globe, then she'll flim flam every nation. She's a double-dealing diva with a taste for thievery. Her itinerary's loaded up with movie violations. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Oh, tell me where in the world is Carmen Sandiego. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Tell me where in the world is Carmen Sandiego.
CBS. Where in the world is Carmen Sandiego? Tell me where in the world is Carmen Sandiego. Watch your back.